Bom, então, só primeiro agradecer a SBI, então dizer que boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Eu sou Martim Bonamino, sou pesquisador do Instituto Nacional do Câncer e sou também especialista da Fundação Oswaldo Cruz e sou também consultor da SBI, da Sociedade Brasileira de Imunologia, né? Então hoje a SBI está dando início a uma parceria com a BD Bioscience para a realização de uma série de webinars que vão ter o mesmo formato que esse aqui, né, com diversos temas relacionados à imunologia. Então, para começar, como é o mês que celebra o Dia Mundial do Combate ao Câncer, a gente vai falar basicamente hoje sobre as interações do sistema imune com os tumores, né? Então, vocês são super bem-vindos para enviar qualquer mensagem e dúvida através aqui do canal, né? Então, depois, o webinar tem a duração prevista de em torno de 30 minutos e depois a gente vai ter tempo para discutir algumas das questões que foram enviadas, tá certo? Então, eu vou abrir aqui. Na verdade, a gente vai fazer um esquema mais de uma conversa aqui, mas, eventualmente, se a gente precisar de algum apoio de alguma imagem, eu vou inverter aqui a imagem para vocês verem o que a gente tá vendo na outra tela aqui, se for o caso. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria reforçar com vocês é a questão do câncer e por que a gente escolheu isso, né? O câncer realmente como problema de saúde pública e de onde vem essa questão até evolutiva das dificuldades que a gente possa encontrar da relação do sistema imune com o câncer, né? Então a gente tem basicamente o câncer como um dos principais desafios de saúde pública agora no mundo, né? Não só no Brasil. Evolutivamente a gente tendeu a ter uma expectativa de vida até mais ou menos os anos 1900, até em torno de 40 anos. E isso era muito impactado principalmente pelas questões de condições sanitárias e a nossa relação com diferentes patógenos, né, que afligem os seres humanos. E aí, na virada do século, né, com o advento de uma melhoria sanitária e das vacinas, principalmente, né, e aqui eu quero reforçar o papel das vacinas, a gente experimentou um aumento de expectativa de vida imenso, né, que está em torno de 80, 82 anos de média atualmente. E com isso, os humanos deixaram de morrer basicamente por doenças infecciosas, principalmente nos países desenvolvidos, e começaram a ter como causa morte mais as doenças crônico-degenerativas, seja do sistema nervoso central, seja cardiovasculares, né, que são, hoje em dia, as cardiovasculares são a principal causa de morte, mas também por câncer, né? Então, hoje em dia, o câncer no Brasil é a segunda principal causa de morte, e a projeção é que em torno de 15 a 20 anos isso passa a ser a primeira causa de morte, tá? Então a gente está aqui lidando com um problema de saúde pública muito importante e sendo a SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia, sem dúvida a gente tem aqui um desafio de como é que a gente vai lidar com isso, visto que no tratamento oncológico a área de imunologia tem crescido, é a área que mais tem crescido e hoje em dia tem uma contribuição muito importante nas terapias, nas imunoterapias. Então eu acredito que vai ter um webinar em outra oportunidade só lidando com as terapias imunológicas, certo? Hoje o foco é um pouco mais na questão de como o sistema imune interage com o tumor e por que essa interação ocorre, certo? Então a gente, na verdade, vai estar falando de câncer, que é uma doença que não é nova, foi descrita pela primeira vez há séculos atrás, né? Há alguns milênios atrás. Já os gregos designavam isso como uma doença, como uma ferida que não cicatriza, né? E nos últimos 50 anos, talvez, a gente passou a ter um entendimento muito melhor do que é o câncer e como é que ele se comporta. Então, o câncer, sem dúvida, é uma doença que tem um componente fundamental genético, né? Esse componente genético pode ser herdado ou adquirido, mutações, principalmente, também controles epigenéticos, e esses eventos genéticos vão acabar resultando em alterações da biologia molecular da célula e da biologia celular, né? Então essa célula modificada geneticamente vai acabar interagindo com o seu ambiente de maneira que ela acabe morrendo menos do que ela deveria ou acabe proliferando mais do que ela deveria. E essa é exatamente a tônica
da proliferação da célula tumoral, né? Na verdade, isso levou a uma série de hallmarks, que a gente chama, que são os eventos principais que são reconhecidos como característicos do câncer, né? Entre eles, a gente pode citar a autossuficiência, sinais de crescimento, insensibilidade a sinais de inibição de crescimento, invasão tecidual, né? Quando esse tumor vai metastizar, a capacidade de evadir o processo natural de morte, de apoptose, né? Uma angiogênese sustentada, né? Isso é importante para os aportes de nutrientes, e também a capacidade de crescer sem limitação. Então, esse é um aspecto importante que acabou levando esses que foram conhecidos como os hallmarks de câncer, do câncer, a serem descritos por Hanahan e Weinberg numa publicação de 2000, que foi revisada agora em 2011 também, né? Então, essa característica faz com que o câncer fosse definido como uma perversão genética do ponto de vista que a célula, ou o genoma daquela célula, passa a ter uma característica, uma principal função patológica de se reproduzir de forma obcecada, né? Está muito bem descrito no livro O Gene, né, do Siddhartha Mukherjee, e o primeiro livro dele, na verdade, até eu vi que tem uma pergunta aqui sobre onde começar estudando imunologia e câncer. Acho que é um belo livro, que é O Imperador de Todos os Males, que é um livro que faz, na verdade, conta historicamente como é que o câncer foi sendo estudado e os principais eventos que levaram ao melhor entendimento do câncer. Ok? Então, isso são conceitos bem importantes que foram se sedimentando, talvez nesses últimos 50, 60 anos. Então, o câncer, na verdade, não é uma doença homogênea, é uma doença heterogênea, há diferentes tipos de câncer, e ainda no mesmo tipo de câncer histológico, a relação desses tumores, de cada um dos tumores com o sistema imune, pode ser muito diferente. Desde a coleção de mutações que esse tumor tem, até os mecanismos que esse tumor usa para interagir com o sistema imune e, eventualmente, até desligar as funções imunológicas que impedem que o tumor seja reconhecido e eliminado pelo sistema imune, né? Então, a gente tem várias maneiras de lidar com o câncer do ponto de vista de saúde pública. Sem dúvida, há uma série de maneiras de preveni-lo, hábitos de vida muito saudáveis, exercício, evitar tabagismo, etilismo, né, várias outras, a proteção aos raios UV e exposição solar. Mas há também maneiras de interferir com essa história natural da doença através da interação do organismo com eventuais patógenos que possam levar ao desenvolvimento do câncer. E talvez o exemplo mais claro aí seja o impacto das vacinas. E, de novo, aqui as vacinas contra HPV, né, em populações que têm uma cobertura de vacinação bem ampla, tem já começado a experimentar decréscimos muito importantes na quantidade de verrugas genitais, e já se pode antecipar que o número de casos de câncer de colo de útero vai ser muito menor ou quase inexistente daqui a alguns anos. Então, na verdade, essas campanhas de vacinação são a maneira da gente impactar, do ponto de vista imunológico, a história natural do câncer com maior efetividade, né? O que normalmente não acontece, a maioria dos tumores não é necessariamente relacionada a um patógeno, e ela acaba surgindo por esses outros fatores que a gente discutiu aqui, né, de exposição ao ambiente, e alguns desses tumores vão ser eventualmente simplesmente má sorte de mutações que acabaram ocorrendo em determinados genes. Lembrem que a cada ciclo de replicação celular você acumula mutações naturalmente, algumas delas, ou muitas delas são corrigidas, mas algumas ficam e podem acabar impactando algum gene importante que leve à proliferação celular ou à ausência de morte celular e por aí vai, né? Então a gente tem várias causas de exposição e de desenvolvimento de câncer. E, sem dúvida, a gente vai ter agora vários impactos desse tipo de desenvolvimento dos tumores na relação com o sistema imune, né? Então, essa relação com o sistema imune, do ponto de vista dos tumores, ela passa muito por uma das funções do sistema imune que a gente tem como mais clássicas, que é para que serve o sistema imune, certo? E o sistema imune serve basicamente, e essa é uma definição que a gente usa até aqui na disciplina de imunologia do câncer, que a gente ministra aqui no INCA, essa função do sistema imune passa basicamente por detectar quebras de fisiologia que sejam quebras de fisiologia, seja no nível celular,
seja no nível tecidual. E essas quebras de fisiologia, elas vão ser reconhecidas pelo sistema imune, que vai ter então como função eliminar essa quebra de fisiologia e restabelecer a fisiologia daquele tecido. Isso pode envolver, por exemplo, eliminar determinadas células, pode envolver, por exemplo, remodelar aquele tecido e fazer funções importantes como tirar detritos, promover neoangiogênese, né, ou seja, a criação de novos vasos, estimular aquele tecido a se regenerar e por aí vai. E boa parte dessas funções do sistema imune acabam sendo também importantes na história de eliminação natural do tumor e na história até de promoção do tumor. Tanto é que, se vocês olharem aqui na revisão dos Hallmark do Câncer, que foi depois publicada em 2011, vocês vão ver que aparecem dois novos Hallmark que estão aqui na direita, que é a capacidade agora do tumor de evadir ou de evitar a resposta imunológica contra o tumor, que está aqui em rosa, e em laranja embaixo, o potencial do sistema imune de promover o desenvolvimento do tumor. Então, esses foram reconhecidos como potenciais novos Hallmark do câncer, e isso levou a gente a ter um pouco mais de consolidação de que essa relação do sistema imune com o tumor é muito importante. Então, na verdade, os tumores não são uma massa de uma célula apenas que proliferou e gerou uma quantidade infinita, enorme de células filhas, né? Essas células filhas vão adquirindo outras mutações e cada célula acaba tendo um perfil mutacional que é derivado da primeira célula, mas que tem algumas diferenças com relação à célula original. E por outro lado, nessa mesma massa de células encontram-se também outras células que não são tumorais, né? E se vocês olharem essa ilustração aqui, vocês vão ver claramente que entre as células que estão nesse microambiente tumoral, há várias, né? Eu acho que estão aqui em rosa são as células tumorais, mas há uma série de outros componentes, principalmente componentes imunológicos que estão infiltrando esse tumor, né? Essas células que infiltram esse tumor, elas foram chamadas para lá ativamente por mecanismos de quebra de fisiologia, ou seja, aquele tecido está sob quebra de fisiologia e uma das maneiras desse tecido sinalizar isso é recrutando células imunes para tentar ajudar a resolver essa quebra de fisiologia. Então isso leva a gente a outra definição que eu gosto muito, que está escrita aqui, é que na verdade o tumor ou o câncer é uma doença dos tecidos, né? Não uma doença apenas da célula tumoral. É uma doença dos tecidos e são tecidos que se formam e vão se desenvolvendo de maneira muito complexa até formar organoides, né? Que são essas massas que chamam de tumores. Então a visão de que a gente tem que só atacar a célula tumoral é uma visão muito reducionista. Todo o entorno dá suporte e é capaz de reagir contra a célula tumoral e pode ser usada essa reação para fazer respostas antitumorais. Então, nessa definição de que o sistema imune é esse conjunto de células e moléculas responsáveis pela conservação da homeostasia tecidual, através da quebra, do reconhecimento dessas quebras de fisiologia, a gente tem vários contextos ou vários conceitos que a gente pode explorar amplamente. Um deles é como é que a gente pode agora abordar essas células que estão no microambiente tumoral para fazer com que elas reconheçam e eliminem um tumor. Certamente, se essas células foram chamadas para lá, foi em resposta a algum estímulo quimiotático, né? E é nesse momento, então, que a gente abre essa conversa, essa relação do sistema imunológico com o câncer, né? Quais são os mecanismos de recrutamento dessas células que acontecem, quais são os mecanismos de reconhecimento do tumor como uma quebra de fisiologia daquele tecido. Lembrem que uma das funções eventuais do sistema imune é reconhecer eventuais invasores e o que é próprio e o que é não próprio, correto? Isso é uma dos conceitos que está por trás da histocompatibilidade e da capacidade que a gente tem de fazer transplantes ou não. Aqui a gente está lidando com células próprias que passam a expressar essa quebra de fisiologia e passam a expressar coisas que não foram naturalmente vistas pelo sistema imune no seu desenvolvimento. Por exemplo, as mutações, as expressões de genes aberrantes que não estão expressos durante o desenvolvimento dessas células imunológicas. Então isso levou a gente a revisitar um pouco como é que isso foi contado como história. E a gente já sabe que já desde o início do século XX já existia esse conceito de que eventualmente que o Paul Ehrlich tinha já colocado esse conceito de que eventualmente a gente teria certamente muito mais tumores se o sistema imune não tivesse um efeito protetor de imunidade, né? E esse é um conceito importante, porque quer dizer, tem uma implicação intrínseca de que o sistema imune é capaz de reconhecer e eliminar células tumorais. É um conceito que, intuitivamente, a gente
não teria e não aprenderia, correto? Isso não só é verdade, como isso foi explorado já há muito tempo atrás por esse cirurgião aqui que vocês vão ver nessa figura, que é o William Coley, que era um cirurgião lá de Nova York, que começou a perceber já há muitos anos atrás, né, no início do século XX, que se os pacientes, principalmente com alguns tipos tumorais, tivessem uma infecção que cursava junto com esse tumor, provavelmente esse paciente tinha uma chance razoável de fazer uma resposta imunológica contra o tumor e eventualmente até eliminar esse tumor, né? E esses conceitos do Coley levaram ele a explorar isso de forma terapêutica, fazendo agora extrato de micro-organismos, injetando nos tumores, e esse tipo de terapia ficou conhecida como as toxinas de Coley, e são o que a gente conhece hoje como a primeira imunoterapia, porque esses micro-organismos, ou esses lisados micro-organismos, nada mais faziam do que estimular principalmente a imunidade inata e desencadear uma resposta imunológica que eventualmente ia acabar reconhecendo e eliminando esses tumores. Então a filha do Coley, até alguns anos depois, compilou as taxas de resposta, que eu devo dizer que até para os padrões atuais é uma taxa de resposta bem respeitável, principalmente para alguns tumores, como alguns sarcomas e alguns melanomas, correto? Então, assim, a imunoterapia do câncer não é exatamente uma ciência nova, só que ela ficou obscurecida pelas novas formas de tratamento que surgiram depois, que com a anestesia com o advento da anestesia surgiram as cirurgias, principalmente as mais extensas, e depois da Segunda Guerra, a quimioterapia e a radioterapia também no início do século passado. Então isso acabou deixando as imunoterapias em segundo plano, e essas imunoterapias retornaram agora com muita força nos últimos 15 anos, né? Esse conceito da imunidade tumoral ou da possibilidade de haver uma imunovigilância imunológica para o reconhecimento e eliminação de tumores foi sedimentado ou solidificado na década de 50 por um conceito mais desenvolvido pelo Lewis Thomas de vigilância imunológica e depois consolidado pelo McFarlane Burnet, dizendo que eventualmente o sistema imune tem um estágio de alerta permanente, que é essa vigilância imunológica que permite reconhecer e eliminar as células tumorais. Então esse foi um conceito que foi se sedimentando desde então, mas muito difícil de mostrar, porque na época não existia um instrumental apropriado para fazer esse tipo de validação desses conceitos, né? E como é que, então, isso tem um paralelo com uma resposta imunológica comum, que a gente está acostumado a estudar nos livros, com uma resposta, por exemplo, a um patógeno, né? A gente tem aqui um esquema muito simplificado de como é que as respostas imunes acontecem, e certamente elas começam aqui desse lado esquerdo, com o reconhecimento desses sinais de quebra de fisiologia ou de perigo, que levam essas células da imunidade inata a se ativarem, né, fagócitos profissionais, e a degradarem aqueles componentes que eles estão vendo e apresentarem esses componentes para as células da imunidade adaptativa, notoriamente os linfócitos T aqui. E essas células T que reconhecem aqueles clones, que reconhecem os antígenos, vão expandir clonalmente e vão levar à eliminação desse agente causal. E essa eliminação do agente causal faz com que, depois desse pico que a gente está vendo aqui na parte mais elevada, essa eliminação do agente causal leva, eventualmente, à cessação do antígeno, né? O que é reconhecido pelo linfócito T não está lá mais presente, e essa resposta agora vai regredir, né? Vai ser retraída e vão sobrar poucas células de memória, né? Esse é o curso natural de uma resposta que certamente pode acontecer contra uma célula tumoral, mas quando a gente encontra tumores já bem desenvolvidos, esse tipo de resposta sem dúvida falhou, porque o tumor continua crescendo, né? Isso leva a gente a esse questionamento de novo. Se o sistema imune tem como função esse reconhecimento da quebra de fisiologia, ele tem que ser capaz agora de reconhecer quebras de fisiologia promovidos por células tumorais. Então a gente tem que definir agora o que é reconhecido pelo sistema imune para iniciar uma resposta imunológica e o que vai ser reconhecido para efetuar essa resposta imunológica e eliminar essas células tumorais, certo? E essas evidências vieram mais tarde, já depois na década de 80 e 90, quando a gente passou a ter, por exemplo, um instrumental importante, que são esses animais isogênicos e animais transgênicos, onde, por exemplo, a gente pode apreciar que tumores promovidos por carcinógenos em animais imunodeficientes se desenvolviam com a taxa muito mais alta de frequência e também se desenvolviam com tumores que, no fim das contas, eram muito menos moldados pelo sistema imune, e por isso, se eles fossem transplantados para um animal imunocompetente, eles eram rejeitados muito mais facilmente, porque esse animal imunocompetente ia enxergar antígenos nesse tumor, né, que não estavam sendo moldados pelo sistema imune do animal imunodeficiente original, né? Isso levou então a um conceito interessante,
de que o sistema imune não só consegue eliminar tumores nascentes que a gente acaba não vendo, isso acontece todo dia, toda hora, senão que quando os tumores acabam prevalecendo e se desenvolvendo, eles têm que ter sido capazes de evadir esse sistema imune. Se a gente tem um organismo imunodeficiente, esse filtro do sistema imune não acontece, esses tumores se desenvolvem com muito menos pressão imunológica. E agora eles têm uma coleção de antígenos que é muito mais abundante do que os tumores que se desenvolveram dentro de um organismo imunocompetente e que vai reconhecendo e eliminando algumas dessas variantes mais imunogênicas. Então, esses dados de fundo levaram a esse modelo, que é o modelo vigente, que é em relação ao sistema imune com câncer, que é o modelo dos 3 E's, né? Onde do lado esquerdo a gente tem essa fase de eliminação constante de tumores que aparecem, que é a fase que a gente chama de eliminação que estaria envolvida na imunovigilância, né? Alguns desses clones tumorais acabam escapando e entram numa fase de equilíbrio que a gente sabe que pode durar até algumas décadas, em um ano, onde o tumor está lá dormente e não é capaz de gerar a massa tumoral que a gente vai ver clinicamente, mas ele está presente ainda. Até que alguns desses subclones desse tumor são capazes de desenvolver esses mecanismos que levam à parte do escape, que é onde estão basicamente todos os tumores, ou quase todos os tumores que a gente detecta clinicamente. E para passar essa fase de escape, esses tumores têm que ser capazes de interagir com o sistema imune e dar ao sistema imune alguns sinais que vão levar a não ter a resposta antitumoral. E esses sinais podem ser tanto moléculas, ou receptores, ou ligantes que são produzidos pelas células tumorais, ou recrutamento de algumas células reguladoras do sistema imune, como as células mieloides supressoras, as células T reguladoras ou alguns tipos de células de imunidade inata que podem ser polarizadas para esse tipo de resposta. Então isso leva a gente a uma situação onde, se o tumor passa aquela fase de equilíbrio e não é eliminado, ele entra numa cronificação da resposta. E essa cronificação da resposta, seja a resposta imunológica que for, seja contra um tumor, seja contra um patógeno, e geralmente envolve processos de cronificação de resposta que levam à disfunção imunológica. Então isso está muito bem ilustrado nessa figura aqui, onde o curso natural de uma resposta seria essa linha azul de eliminação do agente causal, e nos tumores e algumas infecções crônicas, esse agente causal não é eliminado, e isso leva então a que as células que são, principalmente os linfócitos T recém-ativados, que passam naturalmente a expressar uma série de receptores inibitórios que são importantes para essa resposta imunológica ser modulada, não conseguirem mais eliminar o agente causal e ficarem hiperestimulados até irem para um estado que a gente chama de exaustão, que é essa célula que está representada em laranja aqui do lado direito. E essas células exaustas, elas estão presentes, elas têm a especificidade contra o tumor, mas elas não são capazes de eliminar o agente causal mais. Então são células absolutamente disfuncionais. E isso é o que acontece com boa parte das infecções crônicas e é o que acontece com os tumores que a gente encontra, alguns dos tumores que a gente encontra clinicamente. Essas células exaustas, então, elas são disfuncionais do ponto de vista que elas não conseguem proliferar mais direito, elas não conseguem produzir agentes inflamatórios de maneira direita, elas não conseguem eliminar mais a célula tumoral e, eventualmente, essas próprias células T acabam sendo eliminadas e morrendo por repetição desses estímulos inibitórios, né? O outro aspecto importante é quem é o gatilho que vai desencadear essa resposta imunológica. E, via de regra, as respostas imunológicas são iniciadas por essas células de imunidade inata que têm famílias de receptores que são capazes ou têm como função reconhecer ligantes que sinalizam a quebra de fisiologia. Esses ligantes podem ser ligantes derivados de patógenos, então a família de ligantes que são produzidos e reconhecidos, produzidos por patógenos e reconhecidos por essas células de imunidade inata, ou podem ser ligantes que também podem ser moléculas endógenas. Então a gente tem aqui um slide bem claro, né, de alguns desses receptores da imunidade inata. Os mais clássicos são esses receptores da família do Toll-like receptor, existem várias outras famílias, né? E a gente tem também outras famílias de receptores. E vocês reparem aqui que os ligantes para esses receptores podem ser moléculas derivadas de patógeno, como o lipopolissacarídeo, ou podem ser moléculas endógenas, que simplesmente estão fora do seu contexto de fisiologia e dessa forma são reconhecidas como sinalizando a quebra de fisiologia. Um exemplo aqui, por exemplo, essa molécula HMGB1, que é uma proteína que normalmente é nuclear, mas em células que morrem de maneira imunogênica é liberada e vai ativar essas células da imunidade inata. Então, os gatilhos
do início da resposta imunológica tem muito a ver com a maneira como essas células estão sendo insultadas. E esses insultos podem ser simplesmente uma falta de nutrientes, pode ser uma irradiação, por radiação UV, por exemplo, ou uma radioterapia, ou pode ser um insulto farmacológico ou químico, que pode ser uma quimioterapia, ou pode ser algum agente genotóxico. O resultado é que essas células, via de regra, acabam mostrando na sua membrana e secretando vários mediadores que vão ativar a imunidade inata. Então, esse é o mecanismo como as células morrem de maneira mais ou menos imunogênica, ativando as células da imunidade inata para dar um início ao processo de resposta imunológica, né? E como é que isso se encaixa, ou como é que a imunovigilância está relacionada com esses mecanismos? E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês que são bem interessantes, que é exemplos de como células de imunidade inata podem eliminar células tumorais. Esse aqui é um exemplo bem interessante, que foi publicado há alguns anos, onde fagócitos, notoriamente macrófagos, né, são capazes de fagocitar e eliminar células que tenham problemas na contagem de cromossomos. Então, essas células que têm esse problema na contagem de cromossomos acabam sinalizando na membrana, ou seja, translocando a proteína que normalmente está no retículo endoplasmático, que é a calreticulina, para a membrana da célula. E essa calreticulina na membrana da célula é lida como um sinal de micoma, mifagocite, por parte do fagócito, que agora fagocita e elimina essa célula. Outro exemplo interessante são células linfóides, que também são parte da imunidade inata, que são as células natural killer, né, as células NK, que podem passar a matar células que estão sob estresse de replicação do DNA, ou seja, aquela forquilha de replicação de DNA não consegue mais ser estendida, e agora essa célula sinaliza esse defeito transportando do núcleo para a membrana uma molécula chamada MLL5, que agora é reconhecida por receptores que tem nessa célula NK da imunidade inata, ativando essa célula NK a eliminar essa célula tumoral. Então agora a gente tem um outro exemplo aqui de como células de imunidade inata vão eliminar células que estão sinalizando quebra de fisiologia por diferentes mecanismos, né? E o outro exemplo que eu acho que é bem interessante é um exemplo de como morte mais ou menos imunogênica pode impactar o tipo de resposta. Então aqui a gente tem uma célula que está morrendo sob um insulto a partir de um fármaco, de um quimioterápico, que é a doxorubicina, e essa célula vai morrendo ao longo do tempo da morte dela, ela vai expondo diferentes sinais. Por exemplo, no primeiro momento ela vai dar aquele sinal de ITMI, né, de micoma, mifagocite, que é a calreticulina. No segundo momento ela vai liberar o HMGB1, que é uma proteína que vai sinalizar para a imunidade inata que a imunidade inata agora tem que se ativar. Então essa célula da imunidade inata fagocitou essa célula tumoral, degradou essa célula tumoral, degradou as proteínas dessa célula tumoral e vai acabar levando as proteínas da célula tumoral até a membrana e moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, que ela vai apresentar agora para as células de imunidade adaptativa. Então essa célula de imunidade inata vai migrar do sítio tumoral para o linfonodo, e o linfonodo vai primar uma resposta da imunidade adaptativa, ou seja, vai ativar os linfócitos T que sejam específicos para aqueles antígenos tumorais. E é assim que essas respostas de fato acontecem. Então isso acontece nos tumores em algumas etapas que alguns grupos, né, gostam de definir como ciclo imunológico dos tumores, que na verdade envolve a liberação de antígenos por parte do tumor, a atividade da imunidade inata, que vai migrar para o linfonodo, né, que está representado aqui. No linfonodo vai primar a resposta imune e agora essas células T voltam para o sítio tumoral e começam a reconhecer e eliminar principalmente as células tumorais que têm aqueles antígenos para os quais elas são específicas. Então reparem que agora a gente tem uma fase que passou da imunovigilância e voltou para uma fase de resposta efetora, onde essas células T vão acabar matando principalmente as variantes, lembre que o tumor é heterogêneo, as variantes que são mais imunogênicas. E o sistema imune vai esculpindo agora imunologicamente esse tumor. E os tumores que a gente vê que aparecem clinicamente e geram respostas, né, e que a gente encontra, são os tumores que, via de regra, escaparam desses sistemas, ou seja, foram esculpidos imunologicamente, e, por outro lado, foram capazes depois de subverter a resposta imune para escapar, certo? Então, isso leva a gente a um conceito importante, que o que é visto pela imunidade inata são essas formas de quebra de fisiologia, e o que é visto pela imunidade adaptativa são essas mutações que estão presentes principalmente em regiões exônicas, que vão codificar proteínas, né? Ou as mutações ou proteínas que são expressas de forma aberrante no tumor, que não estariam expressas no tecido em fisiologia, né? Isso leva a gente para um conceito bem interessante, que os tumores que têm maior carga de mutações
têm a chance maior de serem reconhecidos pela imunidade adaptativa, ou seja, pelos linfócitos T e pelos linfócitos B. E são esses tumores com maior carga de mutação que tendem a responder melhor a essas abordagens de imunoterapia, porque a imunidade adaptativa vai reconhecer esses tumores com maior eficiência. Um dado curioso, no entanto, é que as mutações que levam a célula tumoral a transformar e virar um tumor não necessariamente são as mutações que vão ser reconhecidas pelo sistema imune. Se vocês olharem essa figura aqui, ela é bem interessante e ela representa aqui os epítopos que são reconhecidos por linfócitos CD8 ou por linfócitos CD4. E vocês vão ver que cerca de 8% só do que é reconhecido por linfócitos CD8 é derivado de mutações que são aquelas mutações que a gente chama de drivers, né, que levam a célula a transformar e virar um tumor. A grande maioria do que é reconhecido pela célula CD8 e quase tudo do que é reconhecido pelas células CD4 são de mutações que a gente chama de passengers. Essas mutações passengers, na verdade, são mutações que ocorreram em outros genes que não têm relevância para o desenvolvimento do tumor, mas como o tumor tem instabilidade genética, acabam gerando essas mutações, e essas mutações agora, por modificarem a proteína, podem ser reconhecidas pelo sistema imune. Então, para o sistema imunológico, não importa se aquele evento mutacional levou ao tumor ou não. Se o tumor carrega aquele evento mutacional, ele pode ser enxergado pelo sistema imune. E esse é um paradigma bem diferente do paradigma que guiou todo o desenvolvimento de fármacos alvos específicos, né, como inibidores de tirosina sinase e por aí vai. Então, se a gente voltar aqui para essa teoria dos 3 E's, o que a gente tem agora é que a gente precisa, nessa transição do equilíbrio para o escape, que algumas coisas aconteçam. E as principais coisas que vão acontecer é que vai se estabelecer, eventualmente, uma imunossupressão local no tumor, eventualmente até processos inflamatórios crônicos que levam à disfuncionalidade da resposta imune e à promoção de sinais de reparo de tecido. Esses sinais de reparo de tecido são muito úteis para células, por exemplo, como células epiteliais, que são, porque esses sinais de reparo de tecido são sinais que promovem a promoção, a progressão ou a proliferação dessas células epiteliais. Isso é exatamente o que ocorre num dos HITs, né, num dos eventos que leva à transformação celular. É um estímulo continuado de proliferação. Certo? Então, de novo, quando a gente olha esse contexto de microambiente tumoral, o que a gente tem é um contexto muito interessante, onde a gente tem células que conversam entre elas. Tem a célula do tumor que conversa com as células do estroma, que conversa com as células imunológicas que estão infiltrando. E, frequentemente, essas células imunológicas estão recebendo sinais que desligam a sua função antitumoral e promovem, eventualmente, a sua função pró-tumoral. Então, isso é exatamente o que a gente chama da capacidade do tumor de subverter a resposta imunológica para fazer uma promoção da progressão do tumor. Né? E esse não é exatamente um conceito novo. Né? Já em 1860, o Rudolf Virchow, né, já fazia associações de que inflamações crônicas levam a uma proliferação celular exacerbada e podem levar, eventualmente, a processos de transformação celular e câncer. E isso é uma das coisas que a gente vê, que um dos fatores de risco são eventos crônicos causados por patógeno ou não, de inflamação local, que levam ao acúmulo de mutações e a sinais de proliferação que podem levar ao desenvolvimento de vários tipos tumorais que a gente já conhece hoje. Né? Então, de novo, esse foi um dos conceitos que levou à entrada um desses novos hallmarks que eu já mencionei para vocês, que é o que está aqui em laranja, que é uma inflamação com a capacidade de promover o crescimento tumoral ou promover a carcinogênese. Né? Então, esse é um conceito importante e algumas das medidas de prevenção hoje em dia passam por evitar processos inflamatórios crônicos, seja atacando patógenos, seja atacando as vias de inflamação, como o uso de aspirina para a prevenção, por exemplo, de carcinomas coloretais. Um aspecto importante dessa inflamação é que ela tem um aspecto histológico muito parecido com processos cicatriciais. Então você vê aqui um desarranjo do tecido, um recrutamento maciço de leucócitos, né, um remodelamento desse tecido, com a diferença de que é uma cicatrização crônica que nunca cessa. Né? E aqui a gente volta de novo para o aspecto da cronificação desse processo celular e desse processo tecidual, que leva a uma disfuncionalidade imunológica e leva a uma hiperestimulação do tecido, que pode aumentar o risco do desenvolvimento de tumor. Então esse é um aspecto importante hoje em dia e que está claríssimo, principalmente no modelo mais clássico de inflamação e câncer, que é o modelo de câncer coloretal, onde um dos principais ou dos iniciais eventos que a gente conhece são essas alterações
que levam à promoção de secreção e produção de prostaglandinas localmente com inflamação, e essa inflamação crônica que se coloca leva a essa progressão desses tumores retais. Então esse é um aspecto bem importante hoje em dia. Eu acho que o que fica aqui como pergunta principal, já entrando um pouco na seara das terapias, que depois vai ser abordada em outra oportunidade, do ponto de vista de terapias imunológicas, estritamente imunológicas, é como é que a gente interfere com esse equilíbrio que se forma entre o tumor e o sistema imune. E esse equilíbrio pode claramente ser perturbado de duas maneiras. A primeira maneira é mexendo com esses mediadores que são derivados da conversa do sistema imune e o tumor. A outra maneira é a gente promover mortes celulares do tumor de categorias diferentes. Os tumores podem morrer por mortes mais silenciosas do ponto de vista imunológico ou mortes mais inflamatórias. E se essa morte mais inflamatória acontece, a resposta imune tende a acontecer de uma forma mais eficiente. E uma terceira vertente importante é que diferentes fármacos podem interferir com diferentes dessas subpopulações celulares que estão no microambiente tumoral. Então, se a gente olhar a riqueza de células que tem, aqui eu quero só lembrar que cada tumor de cada indivíduo vai ser um pouco diferente do ponto de vista do componente celular, seja das mutações que levaram aquele tumor, seja dos tipos de célula que vão ser recrutados para o microambiente desse tumor. Então, certamente, os componentes celulares desse microambiente vão determinar que tipo de resposta imunológica vai ocorrer quando você usar um quimioterápico, por exemplo. E essa é uma vertente que está começando a ser explorada muito eficientemente agora. Eu quero voltar àquele exemplo que a gente deu da doxorubicina. Se ela promove a morte mais imunogênica, ela leva, sem dúvida, essa célula a poder estimular melhor a imunidade inata e liberar mais esses antígenos para serem reconhecidos pela imunidade adaptativa. Sem dúvida, esse é um tipo de morte muito mais eficiente para gerar uma resposta imunológica do que uma morte que leve, por exemplo, a uma apoptose que não leve à liberação de antígenos ou que leve a uma modulação imunológica das células que estão infiltrando aquele tumor. E aqui a gente tem uma revisão aqui que fica para registro de vocês, já com compilado de várias coisas que a gente sabe, de algumas drogas, tipo ciclofosfamida, ciclofluoracil e tantas outras, que a gente já sabe que elas são capazes, de uma maneira dose dependente, de eliminar alguns desses componentes imunológicos no microambiente tumoral de forma seletiva. Por exemplo, as células T reguladoras ou as mieloides supressoras. Isso é importante porque leva a gente a um desenho racional imunológico da quimioterapia, ou que se convencionou depois dizer que é uma imunoterapia química, ou uma quimioimunoterapia. Então essa é uma vertente também importante que está sendo explorada atualmente. Então a gente tem uma primeira pergunta aqui da Eliana Souza, com relação a como fica a quimioterapia que ataca o sistema imune, destruindo o sistema imune. E esse é um dos aspectos importantes. Eu acho que você fez uma muito boa colocação aqui. Na verdade, o que a gente está aprendendo é que o sistema imune, a gente tem um conjunto de células e diferentes funções, e esse sistema imune, cada um desses componentes vai ser atacado ou vai ser modulado de forma diferente dependendo do fármaco que é usado e da dose, certo? Então, se você pegar agora, por exemplo, a ciclofosfamida, ela pode ser usada em altas doses ou em doses mais baixas, que a gente chama de metronômicas. E as funções imunológicas dessas duas doses são muito diferentes. Do ponto de vista da quimioterapia, a gente tem um efeito sistêmico, tem um efeito diferente no microambiente do tumor, certo? No microambiente do tumor, a penetração desse fármaco não é exatamente igual à resposta sistêmica. E tem um aspecto importante da quimioterapia, que é que quando, na verdade, você elimina boa parte dos linfócitos que estão circulantes, você abre espaço para que os linfócitos que estão começando a responder contra o tumor proliferem mais e se expandam mais. E isso pode levar, sem dúvida, a uma resposta antitumoral maior. Então, tem alguns regimes de preparação para a imunoterapia que envolvem, basicamente, quimioterapia para depletar linfócitos. E os linfócitos que sobram, são aqueles antitumorais, você depleta preferencialmente as células reguladoras e isso aumenta a resposta antitumoral. Certo? Então, Eliana, acho que era basicamente isso que eu tinha para te dizer. Com relação a Thaís Riquetti, perguntou com relação ao screening de novos compostos antitumorais. Então, que a gente seleciona normalmente drogas que induzem apoptose ou autofagia. Eu acho que isso é uma questão muito relevante e eu vou um pouco além. Além das drogas serem selecionadas com esse aspecto,
A gente tem um outro aspecto importante, que é que as drogas, normalmente, depois que elas são selecionadas in vitro, elas acabam passando por um modelo de seleção in vivo, certo? E esse modelo de seleção in vivo, normalmente é feito em animais imunodeficientes, né? Então, repare que eu estou testando em vivo o efeito de uma droga que vai ser contra o tumor, mas desconsidera absolutamente a função imunológica do animal. E eu tenho certeza que a gente perdeu, assim, milhares de compostos potenciais, porque nessa etapa eles passam a não funcionar bem, porque eles precisavam da resposta imune para funcionar e para levar uma boa resposta. Então, por um lado, é verdade isso que você está colocando aqui, a gente tende a screenar por autofagia e por apoptose, né? E eu acho que isso tem que mudar um pouco o entendimento se a gente está procurando coisas que levem à morte mais imunogênicas. Por outro lado, a gente também tem essa etapa da perda grande nos contextos de respostas nos animais, né? Porque a gente testa em animais imunodeficientes que foram enxertados com tumores humanos. Se eles fossem imunocompetentes, eles rejeitavam esses tumores humanos. Então, acho que provavelmente os melhores modelos para testar essas coisas, num primeiro momento, são os animais que desenvolvem esses tumores, que reproduzem o microambiente tumoral e a resposta antitumoral que a gente acaba tendo, né? Eu acho que esse seria o contexto mais rico. Leonardo Ribeiro pediu um breve comentário sobre o Prêmio Nobel de Medicina de 2018, né? Sobre o trabalho dos checkpoints imunológicos, do Jim Ellison e do Ronjo, né? E que outros alvos nesse aspecto e quais as perspectivas para esse tipo de imunoterapia no Brasil. Esse Prêmio Nobel, em particular, ele é muito valioso porque ele pegou os dois pesquisadores que conceitualmente mostraram que essas moléculas eram importantes para a regulação imunológica e que fizeram todo o esforço de desenvolvimento até as drogas, né, os anticorpos monoclonais nesse caso, irem para a clínica. Então é realmente um caminho muito importante que ele foi derivado de uma pergunta básica, que é como é regulada a ativação e a desativação desses linfócitos T quando começa uma resposta imune. Então, acho que é um exemplo muito bonito de ciência básica, num primeiro momento, descrevendo um mecanismo fisiológico de resposta imune, a sacada dos pesquisadores de que essas moléculas poderiam estar sendo envolvidas em respostas antitumorais, né, e antipatógenos, né, tem bloqueadores de PD-1 sendo usados para várias infecções virais crônicas, e que como desenvolver uma droga que interferisse com esse sistema e levasse a melhores respostas. Então, acho que são dois prêmios Nobel muito completos nesse sentido, que estão contemplando toda a resposta do início ao fim. Então, acho que é bem interessante para a gente ter como exemplo de bons exemplos de boa ciência levando a uma boa resposta imunológica e essa boa resposta imunológica levando a uma resposta, nesse caso aqui, para um problema de saúde pública bem relevante. Com relação à disponibilização aqui no Brasil, acho que a gente tem alguns caminhos, né? Para quem não está habituado com esse contexto, são drogas extremamente caras, não só aqui, em todos os países do mundo. E alguns países têm feito iniciativas, como o Reino Unido, de chamar os fabricantes para negociar um preço reduzido para poder disponibilizar no Sistema Único de Saúde. Eles têm um sistema de saúde público, assim como o brasileiro. E o sistema brasileiro tem outras iniciativas, como, por exemplo, fazer o desenvolvimento de moléculas similares aqui no Brasil, que possam ser produzidas pelas indústrias públicas, né? Como, por exemplo, a Fiocruz, o Instituto Butantan e outras iniciativas que apareçam. Então, acho que a gente tem algumas maneiras de a gente abordar, né? Sem dúvida, a maneira principal vai ser a gente entender quem responde e quem não responde. A taxa de resposta a essas terapias gira de 10% a 70%, 80%, dependendo do tipo de tumor, e dentro desse mesmo tipo de tumor, dependendo de paciente a paciente. Então, que a gente entenda quem responde e por que vai ser fundamental para a gente só tratar esses pacientes que tenham melhor chance de responder, né? E o que a gente está vendo, principalmente agora, são o desenvolvimento de outros compostos que interferem com outras vias de regulação imunológica. Então, além do bloqueio de PD-1 ou PDL1 e de CTLA-4, a gente está tendo bloqueio agora de LAG-3, TIM-3, IDO, TDO, várias outras moléculas que podem levar ao redesenho dessa resposta imunológica e promover a liberação dessas células imunológicas para responderem e eliminarem o tumor. Então, eu acho que a gente vai ter uma riqueza muito grande de novas moléculas sendo combinadas. Claro que os custos vão subir, mas a gente vai ter que ter iniciativas para gerar respostas, ou seja, gerar novos fármacos que sejam mais baratos, usados de maneira mais racional e que sejam tão potentes quanto ou mais. Certo?
A gente tem algumas outras perguntas que tinham sido enviadas. Por exemplo, aqui a gente tem quais são as perspectivas terapêuticas com linfócitos infiltrados no microambiente tumoral, né? Quais são as possíveis medidas terapêuticas na modulação de imunometabolismo de células imunes infiltradas associadas a tumores, né? Micael. Bom, do ponto de vista de linfócitos infiltrantes do tumor, a gente tem algumas vertentes, né? Uma delas é que esses linfócitos têm assinaturas que possam ser usados para as imunoterapias com bloqueio de checkpoint imunológico. E, sem dúvida, a outra vertente é a possibilidade de retirar esses linfócitos do microambiente tumoral, expandi-los in vitro e devolver para o paciente fazendo as terapias com os TIL, que a gente chama, né? Com os Tumor Infiltrating Lymphocytes. Essas terapias funcionam relativamente bem em melanoma, em alguns sarcomas, e no ano passado foi demonstrado que também carcinoma mamário pode funcionar. Claramente tem um pré-requisito de que você tenha já linfócitos infiltrando esse tumor, senão a gente não consegue extrair essas células do tumor. No caso que você não tenha esses linfócitos infiltrantes do tumor, você pode recorrer a outro tipo de terapia que tem sido utilizado agora, muito interessante, que são as terapias com receptores quiméricos de antígeno, ou seja, transferir geneticamente um receptor artificial para esses linfócitos, para que eles agora reconheçam e eliminem células tumorais. Essa, por exemplo, é uma das vertentes com a qual a gente trabalha no nosso grupo lá no INCA. A gente tem uma outra pergunta aqui. Bom, aqui tem a pergunta do Fabiano, da UFPA, né, dos mais recentes avanços em imunoterapia contra o câncer. Acho que eu estou citando aqui alguns deles, né, os bloqueios de checkpoint imunológico, as terapias gênicas e também os vírus oncolíticos têm sido muito usados agora esse ano. E tem um renascimento aí interessante dos protocolos de vacinação, que pode ser muito bem explorado. Aqui tem a pergunta da Surama. Quais são as indicações para quem está iniciando os estudos na área de imunologia e quais são as atuais evidências a respeito do exercício físico, treinamento de força aeróbico no sistema imunológico de pessoas com câncer? Bom, para a primeira parte eu te diria, eu deixei várias referências, esses slides, a apresentação vai ficar disponível, os slides também. Vocês podem ir atrás, são boas revisões, né? Sem dúvida, os livros textos. E essas revisões, por exemplo, que nem os hallmarks do câncer, acho que são bem importantes. Do ponto de vista de exercício, tem saído alguns trabalhos bem interessantes de modulação de resposta por células NK em respostas antitumorais, sendo moduladas por exercícios de diferentes naturezas, e tem alguns grupos aqui no Brasil que trabalham com essa vertente, tem um grupo até lá no INCA trabalhando com isso, que são grupos bem proativos. Então, eu acho particularmente que esse é um nicho que ainda vai ser muito explorado, tanto a regulação imunológica do tumor, quanto a relação de exercício, sistema imune e câncer. Então, acho que a gente ainda tem muito para aprender aí. O Jorge, da Universidade Federal do Amazonas, perguntou aqui as atualidades quanto à resposta imune envolvendo o TGF-beta, né? TGF-beta é uma dessas moléculas, Jorge, bem complexas, porque ela é pleiotrópica, ela tem uma função em uma série de diferentes células, e também tem funções diferentes dependendo do nível que é expresso, do momento até do desenvolvimento do tumor. Então, a gente tem visto várias iniciativas alvejando TGF-beta com sucesso mais ou menos. Tem algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, tornar os linfócitos não responsivos ao TGF-beta, seja botando um receptor dominante negativo, que não vai responder ao TGF-beta, seja desligando o receptor de TGF-beta, e agora as respostas desses linfócitos contra o tumor ficam bem melhores porque eles são refratários ao TGF-beta. Mas o problema é que o TGF-beta, de uma maneira sistêmica, né, ele tem função em diferentes tecidos, em diferentes momentos, então essas interferências sistêmicas eu vejo com potencial de gerar uma série de efeitos colaterais que eu não tenho muita certeza se vão gerar bons resultados, mas eu acho que a gente tem que acompanhar com um pouquinho de cuidado para ver se vão aparecer coisas novas, porque é uma molécula que, pelos efeitos que tem um potencial interessante de promover boas respostas antitumorais se ela for modulada. Aqui tem o JJ Oliveira, ou a JJ Oliveira. Professor, estudos voltados para o emprego de moléculas antioxidantes? Tem muita discussão sobre moléculas antioxidantes e tem muita discussão sobre como entregar essas moléculas antioxidantes, né? Então tem uma discussão muito grande, por exemplo, em vitamina C, com doses cavalares que eram tomadas lá desde o Linus Pauling, até trabalhos mais recentes que mostram que se essa vitamina C for colocada na célula tumoral ou diretamente no sangue, eventualmente fazem um efeito que elas não fazem se elas forem
tomadas oralmente. Claro que isso aqui não é um incentivo para as pessoas se injetarem em nada, né? Eu estou só colocando que tem... Agora, a questão das espécies reativas de oxigênio e dos oxidantes também é uma questão de dose, né? Então aqui é difícil alvejar porque até uma determinada dose elas podem levar, por exemplo, a disfuncionalidade de várias células imunológicas, de vários receptores que podem ser nitrosilados, oxidados, etc., impactando inclusive o microambiente ou infiltrado leucocitário no tumor. Acima dessas doses, elas podem ser muito citotóxicas e úteis, né? E esse é um dos mecanismos, inclusive, pelos quais a imunidade inata leva a resposta e mata células tumorais e patógenos também. Mas ajustar essa dose em loco, né, farmacologicamente, é um desafio grande. Então a gente é uma área promissora, potencialmente promissora, mas que tem gerado poucos resultados consistentes que tenham sido transpostos para terapias consolidadas, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, eu estou vendo algumas coisas aqui. E se tiver alguma pergunta a mais, eu posso abordar sem problema nenhum, senão a gente pode já encerrar a transmissão, né, que a gente está no horário. Vou aguardar um pouquinho mais, se alguém tiver alguma questão a mais para perguntar, eu vou ficar feliz de responder, não tem problema nenhum. Eu acho que eu vou pegar aqui, na verdade, deixa eu ver se consigo abrir, porque está pipocando aqui pequenininho, não sei se a gente consegue ver as perguntas. Acho que teve uma pergunta aqui com relação às Tregs, né, e células tumorais e tumores. Eu acho que o sonho de consumo de todo mundo é ter uma boa droga que elimine seletivamente as células T reguladoras. A gente tem drogas que fazem isso de certa maneira, por exemplo, a própria ciclofosfamida, que a gente já mencionou aqui, ela pode fazer uma depressão transiente, que dura alguns dias dentro do microambiente tumoral, né? 5-fluorouracil pode levar à eliminação de mieloides supressoras também. Então a gente tem essas janelas terapêuticas que depois não são sustentadas quando a droga passa. O ideal seria a gente ter drogas que vão seletivamente nas células T reguladoras e eventualmente não eliminem as células T efetoras. Mas a gente ainda não tem nenhum exemplo sólido, né, consolidado desse tipo de droga que leve a esse efeito potencialmente benéfico sem afetar as células efetoras, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se a gente passa a ter outras respostas. As perguntas que estão no documento compartilhado a gente já abordou aqui, que é a questão da autofagia, comentário sobre o bloqueio de checkpoint imunológico, se os slides podem ser disponibilizados. Antônio, a gente vai disponibilizar sim. Como fica a quimioterapia e se tem estudos voltados para o emprego de moléculas antioxidantes. É isso que está aqui no documento que o pessoal da SBI está compartilhando online comigo. Aqui tem uma pergunta, por exemplo, de como os tumores usam a superexpressão de PDL1 para evadir o sistema imune, né? E aqui deixa eu fazer um comentário que eu acho que está na hora e ele é muito pertinente. Essa questão do PDL1 no sistema imune, ela pode ser entendida como o PDL1 na célula tumoral ou PDL1 em células imunológicas que estão infiltrando o tumor, correto? Então isso claramente vai ter impactos um pouco diferentes. A gente tem ouvido falar muito sobre o nível de expressão de PDL1 no tumor, né? E aí eu queria só separar isso. Pode ser tanto a célula tumoral quanto células, principalmente da imunidade inata, mas também algumas da imunidade adaptativa, que vão expressar esse PDL1. E esse PDL1, vocês vão ouvir falar muito que ele vai acabar desligando as células T pela interação do PDL1 com o PD1, né? PDL1 do outro lado com o PD1 na célula T. Isso é verdade, mas há várias outras células que expressam PD1 também.
Tanto os linfócitos T, que a gente já falou aqui, mas as próprias células dendríticas expressam PD1, células B expressam PD1, células NK expressam PD1. Então, a ideia de que a interação do linfócito T com o tumor é onde o eixo PD1, PD1 está funcionando e tem que ser bloqueado, é uma ideia muito reducionista, né? Na verdade, a resposta imune contra o tumor é uma resposta sistêmica, há trabalhos bonitos mostrando que quando você bloqueia PD1, PDL1, vários sítios imunológicos são alterados, não só o tumor e o linfonodo drenante do tumor, e que as células que sustentam essa resposta não necessariamente são as células imunológicas que sustentam essa resposta, não necessariamente são as células que estão dentro do tumor. Ok? Então a resposta é muito mais complexa do que a gente está acostumado a pensar. E eu estou te dando a resposta, de certa maneira, vaga, porque eu acho que é para a gente encarar esse desafio de que tem muita coisa para aprender que a gente ainda não sabe. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando em modelos experimentais, alguns de melanoma, por exemplo, você bloqueia o eixo PD1, PDL1, as células que podem estar promovendo a resposta antitumoral podem passar por uma dendrite, que é uma célula NK, e não por uma célula T originariamente, que é o que você imaginaria de uma forma intuitiva, certo? Então, a gente tem várias vertentes da resposta de PD1, PDL1 que a gente está olhando com pouco carinho até agora e que, sem dúvida, vão dar um ganho de compreensão desses mecanismos de fisiopatologia do tumor e indicar várias outras maneiras da gente manipular esses tumores imunologicamente, ok? Então, acho que só queria fazer um convite a gente não ser reducionista quando olha para essa utilização de bloqueio de PD1 e PDL1. Tá? Bom, eu estou me sinalizando aqui que está na hora da gente encerrar, então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, eu queria agradecer de novo a SBI pela oportunidade, o pessoal da BD, né, pelo apoio, e dizer que fiquei muito contente com a iniciativa, espero que a gente tenha outros webinars com outros assuntos e que sejam bem proveitosos. Tá, ok? Muito obrigado a todo mundo e um abraço. Boa tarde.